Tenho 29 anos e sou casada há 3. Trabalho na mesma empresa desde que me formei em administração há 7 anos. Hoje atuo num cargo de gerente regional e assim fomos transferidos para o interior do estado há 2 anos. Ganho consideravelmente bem. Meu esposo tem 37 anos e nos conhecemos há 9, entre paquera, namoro e casamento. Ele não foi o primeiro homem da minha vida, sexualmente falando. Tive outro relacionamento que terminou à base de traições da parte dele e basicamente me traumatizou. Quando conheci meu esposo, era uma jovem traída, decepcionada, morava no interior com minha mãe e já fazia faculdade em outra cidade, da qual ia e voltava todos os dias. Ele não tem formação superior, é muito trabalhador, mas pouco ambicioso. Talvez pela história de vida dele, que foi muito difícil. Nosso namoro foi muito tranquilo, comparado ao que vivi antes. Sempre fui respeitada por ele. Curtimos bastante aquela fase. Ele sempre me apoiou em tudo o que eu fizesse e sempre sentiu muito orgulho de mim. Minha família sempre gostou muito dele, apesar de achar que eu merecia alguém com mais status, mas nunca dei ouvidos a isso. Afinal, quando eu o conheci, vendia até calcinha para me ajudar na faculdade, então, apesar de eu ter tido uma vida mais fácil que a dele, éramos pobres e íamos construir tudo juntos. Há 2 anos recebi uma proposta de promoção para gerente regional e mudança de cidade e não pensamos 2 vezes. Ele largou o trabalho dele e veio comigo. Desde que chegamos aqui, ele nunca ficou parado. Trabalha desde a primeira semana e apesar de que eu ganhava 5 vezes mais que ele sempre me ajudou em casa e pensa em nosso futuro. O que acontece é que eu comecei a mudar, como dizem. Acho que o dinheiro sobe para a cabeça, né? Obviamente, minha carga de trabalho e responsabilidade só aumentaram com essa promoção e a cobrança interna também. Comecei a conhecer outras pessoas de conhecimento intelectual maior, mas nunca me interessei por ninguém. Sempre quis e quero que ele busque esse crescimento também na área dele, que ele estude, faça um curso e abra o próprio negócio como ele tanto sonha, mas não tem proatividade. Isso me incomoda muito. Os amigos que ele tem não o ajudam a crescer, pelo contrário, vivem na mesma vidinha de sempre. Não que eles sejam inferiores, mas temos que andar com pessoas que nos impulsionem, que agreguem. Com a pandemia de Covid, meu trabalho teve um impacto muito grande e eu praticamente não vivi ano passado, só trabalhei. Com isso, acabei me afastando ainda mais dele e foi notório a sua tentativa de melhorar nossa relação desde a cama até a convivência diária. Neste final de ano, tive uma crise existencial e aproveitei minhas férias para viajar sozinha em janeiro por 15 dias e refletir o que de fato eu queria para mim em todos os aspectos da minha vida. Voltei dessa viagem disposta a priorizar também meu casamento e meu companheiro, pois cheguei à conclusão de que ele estava em último lugar na minha lista e que eu estava sabotando a minha felicidade. Depois desta minha mudança, meu posicionamento e pensamentos estavam em um bom clima, inclusive ele até iniciou um curso novo e começou os trâmites para abrir seu próprio negócio e eu fiquei muito feliz. Agora vem a minha situação. Eu tenho 2 celulares, um que eu uso meu chip pessoal e outro que eu uso o chip da empresa. Um desses celulares pegam 2 chips e ele estava tendo muita dificuldade, pois precisava de um celular com 2 chips. Daí ofereci o meu a ele, pois eu não tinha necessidade, resolveria o problema dele e não influenciaria no meu. À noite, quando chegamos em casa, resetamos o celular. Eu passei o meu e peguei o dele. Acontece que eu acho que o celular dele não resetou totalmente. E quando eu fui clicar na abinha do Instagram, estava aberto o Instagram dele. Obviamente que eu fui olhar e simplesmente descobri que ele tem um Instagram fake para ficar paquerando as menininhas e que inclusive já havia marcado com uma delas e saído naquela semana em que eu viajei. Meu chão caiu, estou extremamente decepcionada. Falei com ele que nosso casamento tinha acabado, pois isso é a única coisa que eu não aceito. Na hora da raiva, liguei para os meus irmãos, minha mãe. Eu estava sem chão. Na cidade em que moramos não tenho ninguém e eu não consigo ir para a casa de outra pessoa. Mas falei com ele que queria que ele saísse
Isso tem 3 dias e até agora nada. Meus familiares e uma amiga pediram apenas para eu refletir e colocar tudo na balança, afinal, não temos filhos, eu sou independente, solteira, poderia viajar, ter outro estilo de vida ou dar mais uma chance a nós dois. Eu amo meu marido, mas não temo de ficar só. Só de imaginar dói muito, mas não tenho medo. O que eu faço? Não sei como agir. Estamos dormindo em quartos separados desde então e ele pede para voltar e eu não quero. Ainda dói muito. Na próxima segunda-feira, minha terapeuta vai me atender, mas você ajuda tanta gente, sei que vai me ajudar também. Observação: eu nunca tive acesso ao celular do meu marido, nem ele ao meu. Ele impôs isso desde o início do namoro. Ei, Laia! Quando eu falo que todo homem trai, ninguém me acredita, né? Olha, gente, sério, mulheres, se você acha que não foi traída, é porque você ainda não deve ter descoberto, né? Mas todo mundo acha que eu coloco lenha na fogueira, os homens vêm aqui e se defendem, porque tem homem fiel sim, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Olha, pra mim, só precisa ter oportunidades para atrair. Olha, gente, só tem uma situação em que eu acho que a traição deve ser perdoada. E a gente sabe, né, que traição é quebra de contrato, é quebra de acordo, é quando você decepciona aquela pessoa por ter feito algo o qual ela não esperava, o qual você nunca tinha falado que poderia fazer um dia. Enfim, ela foi traída sim. E não importa aqui com quantas, se foi para cama, se não foi para cama. A partir do momento que o cara cria um fake para dar em cima de outras mulheres, ele está fazendo isso premeditadamente. Por isso que eu gravei aquele vídeo e falei que não tem justificativa para traição. Toda traição é premeditada. Diferente de você, por exemplo, beber num bar, perder a noção do tempo, pegar um carro, dirigir, bater o carro e tal. Ai, pai, mãe, destruiu o carro, me perdoem, eu nunca mais vou fazer isso e tal. Você não premeditou isso. Apesar de que você sabia que se você bebesse e dirigisse, poderia acontecer. Mas depois que você já estava bêbado, você não tinha mais controle daquilo. Mas no caso dos homens, que são sãs, que tem ali, pega o seu computadorzinho, cria o seu fakezinho, enfim, gente, é sempre premeditado, porque ele pode dizer não. E é claro que ele não... Quando eu tava lendo, até quando ela falou, eu viajei sozinha, porque eu queria pensar, fiquei pensando, ele não quis ir junto, ele não brigou, ele não falou nada, aí tem coisa. Então, sim, você foi traída, ponto. Nesse seu caso, eu não perdoaria. Eu faria exatamente o que a tua família, a tua amiga falou, analisaria, você não tem filhos, você é independente, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Por quê? Porque se você perdoar, ele vai fazer de novo. E aí você vai falar, não, mas eu já perdoei uma vez, e você vai ficar neste ciclo, neste looping, sabe? Você vai, aí ele faz, aí ele apronta. E outra coisa, agora não tem mais confiança. E por que ele impôs desde o primeiro dia, do início do namoro, não mexer nos celulares? Por que ele impôs? Isso não pode ser uma imposição. Isso tem que ser algo leve, tranquilo, que aconteça, que as pessoas têm que saber que isso é assim. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não acho que a gente tem que mexer no celular do outro, não. Mas você tem que ter acesso. Sim, você tem que ter acesso, não para fuçar. Mas, por exemplo, me empresta aqui o teu celular, amor, que o meu acabou a bateria. Tá aqui, a pessoa ela pode entregar o celular dela na sua mão, ela pode pôr a senha na sua frente sem medo que você descubra. Quando não se tem nada a esconder, as coisas fluem. Sim, cada um tem que ter a sua senha, tem que estar tudo certinho ali, mas não pode ser uma coisa que o outro não possa ter acesso em determinado momento. Se não pode ter acesso, tem alguma coisa ali que provavelmente a pessoa quer esconder. Eu falo quando isso é uma imposição, tá, gente? Já falei várias vezes que às vezes é melhor não ter acesso, porque a pessoa fica com putaria com amigos lá, as mulheres também gostam de falar das suas intimidades, às vezes saiu com as amigas, viu um cara gostosão e escreveu, nossa, aquele cara era muito gostoso, você não tem noção, amiga, e tal. Mas não aconteceu nada, o cara nem sabe que você existe, mas a pessoa que vê pode interpretar de uma maneira diferente. Então, sim, cada um tem que ter a sua individualidade, mas isso não pode ser uma imposição. Quando é uma imposição, a pessoa tem alguma coisa a esconder. Mas vamos ao fato de quando
que você deve perdoar uma traição, o que não é o caso dela aqui. Quando você tem um casamento de longa data, quando você tem filhos, quando este homem é um excelente pai, quando ele esteve sempre do seu lado, quando ele nunca te decepcionou, quando vocês já estão casados há vários anos, digamos assim, 15 anos. Quando a pessoa tá ali do seu lado, quando você ficou doente, ela cuidou de você, enfim, é aquele marido perfeito que você ama muito. Sabe, assim, é o casamento perfeito. Família Margarina? Não existe, né? Mas digamos que é um casamento quase que perfeito. E aí, de repente, esta pessoa comete um deslize. A pessoa cometeu um deslize. E essa pessoa chega e fala pra você, olha, eu te traí, mas eu me arrependo amargamente. E eu vou entender se você não quiser mais ficar comigo. Mas eu tô aqui te contando, te pedindo perdão. O que não foi o seu caso. Né, amiga? Você descobriu isso. Você descobriu só isso. E o resto que ele resetou, né? E as coisas que não estavam aos seus olhos. Então, não. Essa traição não merece perdão, esse casamento nunca mais vai ser o mesmo, e é um homem que você tem que ficar empurrando, né? Você tem que ficar ali, faça um curso, abra sua empresa, sabe? Um homem que não tem independência, que fica ali precisando que a mulher fique dizendo o que ele tem que fazer. Isso não é legal também. Bom, gente, era essa a história real de hoje. Eu gostaria que vocês deixassem aqui os comentários. Não sei se vocês têm a mesma opinião que eu tenho, mas não tem justificativa para traição, não, na minha opinião. E sim, um homem pode estar em estado de fidelidade, mas em algum momento da vida ele vai pisar na bola com alguma mulher. Um beijo e até o próximo áudio com uma história real.